A quantidade de imigrantes que chegam no Brasil a cada ano vem aumentando. Isso é decorrente da quantidade de conflitos que tem em cada lugar. Por exemplo, tem refugiados que vêm para o Brasil de guerras, conflitos armados, fome, problemas ambientais como tsunami, terremoto, essas coisas, que afetam a condição de vida da pessoa no local. E eles acabam se refugiando para o Brasil, tendo outras opções como Inglaterra, Estados Unidos, mas como lá é proibida a entrada ilegal das pessoas, eles não conseguem. E a melhor opção é vir para o Brasil. Mas chegando aqui no Brasil, eles não conseguem se estabilizar assim financeiramente. Eles têm grandes problemas, como a desigualdade social, o preconceito e a exclusão social. Isso é devido por quê? Porque ele chega aqui no Brasil, ele tem uma cultura sua. Se ele se estabelece em tal lugar, ele vai começar a juntar a sua cultura com a cultura do local, ou seja, vai acabar criando uma miscigenação. Isso pode acarretar em uma mudança de cultura no local, e as pessoas que dessa cultura não vai gostar, tipo, ele tá mudando a minha cultura, eu não vou gostar disso, entendeu? Então é meio isso, o preconceito. Bem, esse preconceito também é devido à crise econômica que a gente está tendo aqui no Brasil, que acaba deixando os brasileiros, todos não, né? A maioria dos brasileiros desempregado, ou seja, acaba tendo uma renda financeira bem baixa, que acaba, né? Então, esses refugiados, já que os brasileiros já não têm toda a chance de arrumar um emprego, então já tem menos, ele já não vai conseguir um emprego mesmo, porque nenhum brasileiro está conseguindo. Então imagina ele, tá chegando agora, não sabe falar língua, não tem escolaridade direito, então é difícil. Mas no Brasil existem leis igualitárias. Bem, na hora de escolher um emprego, o refugiado ele pode, na verdade, mostrar os seus documentos que ele retirou na Polícia Federal quando ele chegou aqui no Brasil, para legalizar a sua chegada aqui, né? E temos um documento que ele pode renovar a cada 1 ano para legalizar que ele está aqui no Brasil. Então essas leis igualitárias é que o refugiado ele tem as mesmas leis, os mesmos direitos que o brasileiro perante a lei, certo? Sendo que ele tem que estar sempre renovando os seus documentos, senão não vai valer essa lei. Ele não vai ter os mesmos direitos que o brasileiro. Ele tem que ser legalizado para isso. A lei igualitária é perante a lei, todos nós somos iguais, todo mundo acho que conhece essa lei. Então, mesmo ele sendo refugiado, não sendo brasileiro de nascença, ele tem os mesmos direitos que a gente. Pode ser qualquer pessoa do mundo, se for legalizado aqui no Brasil, ele tem direitos iguais aos nossos. Show. Escapam de um conflito ou uma guerra que está havendo no local onde eles moram. E por conta disso, eles são desesperados aí para conseguir sair daquele lugar onde está havendo a guerra e acabam entrando em um bote, em qualquer lugar, para poder fugir. E no caso, eles, como já apareceu na televisão uma vez, que entraram um monte de gente num barco para fugir de uma guerra que estava havendo, não lembro o nome, mas até que encontraram um corpo de um menininho na praia. Então acontece esse tipo de coisa. E quando algumas pessoas conseguem cruzar a fronteira, eles conseguem entrar, dependendo, pode ser mulher ou homem, em qualquer gênero. As pessoas do local, que já moram nesse certo lugar, não vão aceitar eles pelo fato, não tô dizendo todos, a maioria não aceita, né? Por aquela coisa de racismo, aquele preconceito pela raça ou pelo gênero. E muito disso acontece, né? Porque as pessoas elas vêm pra cá querendo um estado de vida melhor.
E às vezes elas não conseguem, pelas pessoas que não aceitam com aquele preconceito. Ah, não vou aceitar esse cara, ele vem de outro lugar, ele é negro, entendeu? Esse tipo de coisa acontece muito. Os refugiados, eles apenas procuram um lugar para eles se acomodarem, onde eles possam ter uma vida saudável. Porque se eles saíram de algum conflito, é porque algo não estava certo. Bom, eu vou contar pra vocês um pouco sobre refúgio em razão à orientação LGBT. Essas pessoas que deslocam do seu país para o outro é porque sofreram perseguição e violência por conta da sua sexualidade e gênero. Eu, ao pesquisar sobre refúgio, eu li um depoimento sobre Ariel. Ariel é um rapaz que morou em El Salvador e se refugiou para a Espanha. E no depoimento, Ariel conta que a maior parte da sua vida ele enfrentou guerras e violências que foram organizadas por quadrilhas. E esse contexto piorou quando a sua homossexualidade foi revelada. E ele foi obrigado a sair do seu próprio país por conta da sua homossexualidade. Bom, hoje ele vive na Espanha, né? E está tudo correndo bem na sua vida. Turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Vou falar um pouco sobre os idosos refugiados. Aqui no Brasil, a gente não tem muitos idosos refugiados. Mas o que temos é assim, pelas pesquisas que eu fiz, eles falam que eles têm os mesmos direitos que os idosos brasileiros têm. Mas o salário que eles recebem é mínimo, e é tão mínimo que eles não conseguem garantir os seus próprios sustento. E na pesquisa também fala que o Estado eles deveria reconhecer os principais direitos fundamentais dessas pessoas. Só que não é exatamente isso que acontece. E esse salário mínimo que os idosos recebem, as pessoas com deficiência e outros tipos de refugiados também recebem. Ou seja, eles recebem um salário mínimo do mínimo, que eles não conseguem nem garantir os seus próprios sustentos. Sou Tainá e hoje estou com a presença de Michael Clinton. Ele vai falar sobre um pouco o que é refugiados. Prazer, Tainá. É bom poder estar compartilhando com você esse conhecimento. Bom, existe várias formas de refúgio, né? Nós temos aí o refúgio que é considerado refúgio voluntário, né? Nós temos também o refúgio forçado. O que é um refúgio forçado? Por exemplo, nós estamos a ver as guerras que estão acontecendo na Síria, a gente está vendo as guerras mesmo na África, nos países árabes, né? Essas guerras fazem com que a sua população, o povo desses países onde se encontra a guerra, eles acabam se imigrando, né? Acabam sendo forçados a deixar os seus lares, né? É uma imigração que eles não queriam sair dos seus países, mas eles acabam saindo dos seus países ao encontro do local melhor, onde eles podem estar ficando para cuidar dos seus filhos, mãe, pai, da sua família em geral. Então, isso é isso que se chama imigração forçada, que a guerra, as situações, também uma das coisas que a gente tem como imigração, a não falar só da guerra, envolvimentos, briga, como posso dizer, perseguição também obriga a pessoa a fazer uma imigração forçada. Imigração voluntária é como se fosse, não, eu quero sair do Brasil para morar nos Estados Unidos, porque eu acho bom morar lá. Então você está se migrando de um país para outro. Então é uma imigração que você, voluntariamente, você achou melhor, não, vou sair do meu território nacional para ir morar ou construir a minha família
por outro setor, tipo por outra área, né? Então essa é a diferença. Então muitas pessoas também, um apelo que eu vou aproveitar essa brecha, de dizer que os imigrantes, muitos imigrantes não queriam sair dos seus países, né? Voltando para trás, é que eles foram mesmo forçados a abandonarem o seu país devido à guerra, porque ninguém quer ficar onde tem guerra. Então, se não houvesse a guerra, então não iria ter imigração, né? E uma coisa também muito importante, se a gente for pegar na parte bíblica, até mesmo no tempo do Cristo, houve sim imigração. Até o próprio Jesus se migrou para o Egito, fugindo, né, daquela época. A lei foi dada a ordem que, né, se não me engano, o rei daquela época, reza a lenda, dizia que iria matar todos os meninos, né, que tinham nascido naquele ano ou naquele mês. Então a Maria e o José tiveram que se deslocar até Egito, na África, para procurar o refúgio. Falamos também da história dos filhos de Israel, né, que eles andaram no deserto 40 anos, procurando da terra prometida. Então, esses são imigração. Então, a imigração não é só de hoje, começou do tempo também, do tempo histórico, digamos assim. O país, existiu muito refúgio durante o seu país ou você... Sim, Angola passou guerra, Angola passou um bom tempo de guerra, né? Graças a Deus a gente está saboreando a paz, né? Nesse tempo de guerra, sim, houve sim imigração, óbvio, né? Até porque somos imigrantes. Como eu falei para você, a guerra não é bom, porque a guerra vem para destruir. E a destruição da guerra, acho que sofre mais consequências são o quê? São famílias separadas, filho perde contato do pai, isso que acontece. África, em geral, falando Angola, principalmente, havia essas imigrações de muitas pessoas que saíram da Angola, porque não é porque Angola não era o lugar certo para eles ficarem, mas as condições da guerra, a guerra fez com que a gente saísse do nosso país, né? E, como eu falo, assim como está acontecendo em outros países, mas graças a Deus, com a paz, muitas pessoas estão regressando, né, nos seus países, porque já tem sinal verde, que é o sinal da paz. Você tem algum ponto positivo de falar sobre o Brasil que recolhe essas pessoas? Eu falo assim, Brasil é como uma igreja que também ao mesmo tempo como um hospital, né? É um dos países que acolhe as pessoas, apesar do Brasil ainda infelizmente tem minoria, né, racista, preconceituoso, mas o coração do brasileiro é coração de mãe, coração que acolhe. Até porque o estrangeiro no Brasil, nós temos aquela liberdade de poder trabalhar, nós temos a liberdade de conseguir as coisas, ser atendido nos hospitais, apesar que nem todos têm isso. Mas eu falando assim, eu acho que o Brasil é um dos